Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, estamos de volta com a nossa Hora de Ares. Estivemos parados durante algum tempo, por motivos pessoais e por outros que se prendem com a situação atual, que não é fácil. Está comigo o Sérgio, como é costume. Olá, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio. Não se esqueçam de nos ajudar a subscrever o canal, a deixar os gostos e a partilhar. Portanto, o Sérgio vai apresentar os nossos convidados de hoje e falar um pouco do tema que vamos abordar. Muito obrigado, Paulo, por esta introdução. Voltarmos aqui à Hora de Ares. De facto, esteve parado por várias razões. O Paulo, eu não disse nada ao Paulo nem aos convidados, mas eu pessoalmente quero dedicar este programa a uma pessoa que nos era muito próxima, que é o Paulo, ao Carlos Barros. Nós sabemos, é um amigo nosso, que já não está entre nós, mas queremos dedicar este programa. Paulo, desculpa, não te disse nada, mas não faz mal. Mas não deverias contar que eu ia fazer isso. Eu passo a apresentar o Sr. Professor Francisco Ribeiro da Silva, que é uma figura subejamente conhecida, mas com a sua permissão eu vou ler uma síntese curricular, que ela é extensíssima, portanto o que eu vou ler aqui é uma sinopse que não faz justiça, mas eu penso que entrando na internet, que é o que nós fazemos, o Sr. Professor estica páginas e páginas intermináveis de informação sobre a sua obra. Portanto, o Sr. Professor Francisco da Silva é professor catedrático aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, do Departamento de História, publicou mais de 200 títulos sobre temas históricos, foi vice-reitor da Universidade do Porto entre os anos 2001 e 2006, foi presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Letras entre 1992 e 1994, é sócio de mérito da Academia Portuguesa de História, sócio efetivo da Academia de Marinha, membro correspondente dos Institutos Histórico-Geográficos de São Paulo e Minas Gerais, no Brasil. Presentemente é membro da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, tendo a seu cargo o pelouro do culto e da cultura. Integra a direção do Instituto Cultural do António Ferreira Gomes. Portanto, isto é uma síntese muito sintética da extensa obra e do extenso trabalho que o Sr. Professor Francisco Ribeiro da Silva tem desenvolvido nestes anos e continua a desenvolver. É que ninguém consegue parar o seu professor. Portanto, é imparável. Passo também a apresentar o meu querido amigo, também considero o seu professor meu amigo, penso ter esse privilégio. Também apresento o meu querido amigo Dr. José Ferreira e Silva, técnico superior do Museu da Misericórdia do Porto, na área de estudos e investigação e na Rota Porto Liberal, portanto está a trabalhar connosco no projeto da Rota Porto Liberal. Também tenho portanto, uma experiência profissional a nível da museologia e da investigação. Eu penso que o tema de investigação dele, de doutoramento, vai ser extremamente inovador, embora aqui ainda esteja sob a reserva académica. É doutorado em Estudos do Património e História da Arte na Faculdade de Letras e investigador também do CITSEM. Aguardamos ansiosamente a conclusão do seu trabalho de pós-graduado em doutoramento e que traga novas luzes sobre o tema que eu... a tentação, mas não posso dizer, porque temos que manter essa reserva. Sérgio, temos que referir que neste programa em específico o Sérgio também faz parte além de ser um host, neste caso o anfitrião, também participou no projeto. Pronto, eu tive esse privilégio de ser convidado, foi um privilégio e uma honra ter participado portanto, no Porto Liberal, mas aqui mais concretamente na exposição e na feitura, e colaborado na feitura desta exposição que ilumina a galeria, portanto, o piso zero do Museu da Misericórdia. De facto, foi desafiante. Fizemos isto em pouco tempo e, como se costuma dizer, no bom sentido, em low cost, a prova de que se conseguem fazer boas coisas sem ter que recorrer a grandes somas, em contextos complicados de pandemia, de reserva, etc.
Portanto, conseguimos, eu diria que estávamos imbuídos do espírito do Exército Libertador, porque conseguimos ir contra ventos e marés e levar a bom porto esta exposição, que também será perpetuada, como eu já disse, com a publicação do catálogo, que é uma das formas de perpetuar uma exposição, que neste caso não é permanente. Eu agora dirigindo-me aos meus dois ilustres convidados, eu perguntaria, é um bocado a pergunta para os dois, o que é que, primeiro, qual é o papel da misericórdia no contexto do liberalismo, que é o mote para esta exposição, e isto talvez uma pergunta mais para o professor Ribeiro da Silva, e depois, sequencialmente ao Dr. José António, a forma como se conseguiu fazer a ilustração deste contexto. Portanto, passando da história para a museologia. Portanto, eu passo-vos a palavra e nós depois vamos falando, porque isto, como eu disse, não há scripts, eu digo isto ao vivo, toda a gente conhece esta metodologia. Portanto, a palavra agora para já está desse lado. Bem, então eu gostaria de cumprimentar mais uma vez todos os colegas de painel, que se diz, e também felicitar o Sérgio pelo seu currículo muito interessante, pela sua capacidade de investigação. E, aliás, está a mostrar-se um excelente investigador daquilo que foi o Cerco do Porto e, sobretudo, dos aspectos muito específicos que não são acessíveis a todos, que são os aspectos militares, estratégia de colocação das baterias nos seus sítios e todo esse... Eu devo dizer que quando fui professor da cadeira de História da Cidade do Porto, na Faculdade de Letras, que lancei logo após o meu doutoramento, eu falei sempre neste tema, o tema era obrigatório, mas senti sempre grande dificuldade em mostrar aos alunos como é que se dispuseram as forças em combate. Eu sabia que havia baterias, mas não havia materiais tão acessíveis como agora há para mostrar às pessoas como é que a guerra se desenvolveu, porque a gente sabe que no fundo estão os beguilistas de um lado e estão os liberais ou os constitucionalistas do outro, mas as posições relativas, as estratégias, as possibilidades, os avanços e recuos, isto estava mal estudado. Eu creio que o Sérgio deu um impulso, está a dar ainda um impulso muito importante neste estudo, que fazia falta e, embora eu conheça militares que também se tenham dedicado a isto, mas acho que o Sérgio, como tem essa preocupação militar ou militarizada e tem a preparação académica, está em boa condição para poder estudar estes assuntos e tem-lo feito muito bem, portanto, felicito por isso e acho que é um bom contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, em relação à exposição em si, eu acho que o Zé António pode explicar isto melhor que eu, mas a exposição não estava programada, evidentemente, porque nós tínhamos previsto uma grande exposição que a pandemia não deixou fazer, de certo modo, não é? E portanto, com o impulso, neste caso, do provedor, pensámos em fazer uma exposição sobre o liberalismo, porque estamos a comemorar este ano, precisamente, esse grande acontecimento que sucedeu há 200 anos, que mudou completamente a sociedade. Não é um assunto só de história do Porto, mas é um assunto de história nacional, porque, efetivamente, se nós começarmos a ver os despachos, as leis novas que foram surgindo após 1820, nós vemos que a sociedade se desmoronou completamente. Foi uma sociedade outra. É claro que sabemos que naquele período que vai de 1820 a 1828, 29, 30, houve altos e baixos, houve recuos, houve avanços. Apesar da Constituição de 1922 ter sido aprovada, logo no ano seguinte ela foi posta de novo em suspenso. E portanto, apesar disso tudo, o liberalismo veio para ficar. Não obstante ser preciso derrubar forças que eram muito difíceis de vencer, porque era a tradição. Há sempre, quando há em choque a modernidade e a tradição normalmente tem mais adeptos. A modernidade, ou a evolução, o progresso, é sempre obra de minorias. Depois vai se convertendo, com o tempo, em maioria, mas no início é uma obra sempre de minorias. E, portanto, quem está na linha da frente são esses corajosos que resolvem alterar a sociedade, inovar. E inovar é sempre bom, mas nem sempre é fácil de gerir. As inovações
são agradáveis de ouvir, mas quem está no terreno e quem sofre prejuízo, há sempre gente nas inovações que acaba por sofrer, tratam o mais possível por que não haja mudanças, manter o status quo. Bom, a misericórdia no meio disto tudo esteve presente também, e o que me parece é que a misericórdia provavelmente à partida poderia pertencer ao grupo dos conservadores, dos que estavam do lado de lá. Simplesmente, nestas instituições, há sempre pessoas que não alinham com o sistema. E a Misericórdia do Porto, por um lado, teve que fazer face, sobretudo durante a Guerra Civil, ao tratamento dos feridos, e era a única instituição que podia, exatamente, dar apoio aos feridos, quer de um lado, quer do outro. Embora nessa altura, no Porto, já houvesse alguns hospitais das ordens terceiras, mas eram hospitais que, em princípio, eram voltados para os irmãos e não tanto para a comunidade. Ao passo que a Misericórdia, embora fosse também formada por irmãos, ela abre-se para a sociedade, abre-se para quem precisa. Porque para ser socorrido pela Misericórdia não era necessário ser irmão, não era necessário nada disso. Ao passo que nas ordens terceiras, em princípio, os favorecidos eram os irmãos dessas ordens terceiras. Por outro lado, como o cargo de provedor, sobretudo, era um cargo de grande relevância social, que tinha sido assim no século XVI, sempre que houve problemas de fome, problemas de fome, embora a cidade pudesse fechar as portas e os pobres ficaram lá fora, mas era preciso resolver o problema da fome. E criaram-se muitas vezes comitês ocasionais para resolver problemas de fome na cidade do Porto. Ora, nesse comitê sempre estava o problema da Misericórdia. A Misericórdia era vocacionada exatamente para isso. Reparem, nesta altura o Estado não é um Estado social. Não podemos dizer que o Estado se alheia, não. O Estado protege a Misericórdia desde o início, precisamente porque não tem serviços alternativos. E a Misericórdia é que os pode fornecer. Neste socorro aos pobres, aos doentes, aos velhos, aos idosos, toda essa gente que está excluída, a Misericórdia, aos presos na cadeia, as Misericórdias estão lá para dar esse apoio. Por acaso, na Misericórdia do Porto, que a maior parte dos provedores provavelmente eram de índole constitucional, eram de índole absolutista, provavelmente, há um pelo menos que foi francamente e claramente constitucionalista e por isso esteve preso, era desembargador da relação, Francisco Lourenço, era vereador era desembargador da relação, mas comprometido com o liberalismo desde a primeira hora. Eu digo no papel que escrevi que acho que ele não foi condenado à morte porque era provedor, porque as culpas dele, noutros casos, deram precisamente para serem condenados à morte. Nós não podemos esquecer que, além dos 12 mártires da liberdade, há mais 42 pessoas que foram condenadas à morte e que, não, felizmente para eles, estavam fora do país, puderam fugir, não sofreram essa pena. Mas o desembargador Francisco Lourenço, de facto, se não o fosse, provavelmente teria sido condenado, porque houve outros desembargadores, toda a gente se lembra do Gravito, que era um homem ligado também à justiça, e que, no entanto, foi condenado, o homem que escreveu aquela tal carta ternurenta para a filha, ele achava-se, e claramente era inocente. Inocente no sentido, ele era claramente miguelista, ele era claramente liberal, mas não praticou crimes, nem nenhum daqueles 12 que fossem suscetíveis, num Estado de Direito, de os condenarem à morte. Mas a Misericórdia esteve presente, mas mesmo os provedores que eram considerados absolutistas, eu acho que se portaram como provedores da Misericórdia, isto é, durante o período em que houve a execução dos 12 mártires da liberdade, o provedor da Misericórdia não era propriamente constitucionalista, nem era liberal, mas não obstou, pelo contrário, apoiou, porque ele era cristão, que os 12 condenados tivessem uma sepultura digna da pessoa humana e, portanto, foram enterrados na cerca do Hospital Santo António
e não foram expostos os seus cadáveres aos cães ou às aves, digamos, que eram aquelas aves que gostam de se alimentar dos cadáveres. Felizmente não estiveram muito tempo expostos, mas, como sabem, os enforcados estavam muito tempo expostos nos sítios do enforcamento. E no dia 1º de novembro de cada ano, as misericórdias iam recolher esses ossos para dar sepultura. Aqui, neste caso, foram recolhidos 3 dias depois, ou por aí, e foram sepultados. Embora as cabeças tivessem sido expostas também mais tempo, mas também foram sepultadas, as 4 do Porto foram sepultadas no Porto, e as outras cabeças que foram expostas na Feira, em Aveiro, em Coimbra, etc., Albergaria, essas cabeças foram recolhidas pelas misericórdias locais. Bom, e acho que já falei muito, e portanto eu preciso dar a palavra também ao Sr. António. E portanto, se houver perguntas, depois eu estarei disponível, se puder, e se souber a responder. Está bem? Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos continuar a conversa. José António, a questão museológica, a memória que o Sr. Professor acabou de facto enunciar aqui, como é que foi o desafio de corporizar essa memória com os materiais da Misericórdia e também cedidos, logicamente? Sim, sem dúvida, Sérgio. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o painel e também agradecer-te muito pessoalmente o convite que me dirigiste para participar neste programa, e por cima um programa simbólico, um número simbólico, e ao mesmo tempo dar a conhecer este projeto, que foi um projeto que envolveu outros colegas meus na sua concretização e que para nós foi um desafio e que fez jus muito a este espírito da misericórdia, que é a capacidade de adaptação às contingências e aos problemas colocados em cada tempo. No tempo que vivemos tem a ver com a pandemia que estamos a atravessar, mas a verdade é que em pouco tempo e de facto com poucos recursos conseguimos reaproveitar um espaço que tinha sido adaptado à Galeria dos Benfeitores, onde a exposição maioritariamente decorre, foi adaptado para receber uma exposição que acabou por ser adiada e então introduzir esta exposição que procurou, no fundo, corresponder a um desafio de caráter nacional, que são as comemorações em torno de 1820, e para nós, Misericórdia, também uma data que não queríamos deixar passar em claro, que foram os 250 anos do lançamento da primeira pedra do Hospital Santo António. O que é que o Hospital Santo António, assim, à partida, tem a ver com a temática que aborda a exposição? É que, apesar do lugar que o hospital ocupa no contexto da história da arquitetura e da história da arte em Portugal, foi um edifício que acolheu precisamente a população civil e militar no contexto da guerra do cerco do Porto. Aliás, um edifício que também sofreu com isso e que, inclusivamente, serviu de sede da instituição, precisamente porque aqui no centro da cidade, onde se encontra o MIPO, estava muito exposto e era o Hospital Santo António sempre estava mais afastado. Apesar, na altura, e nós vemos isso pelas gravuras do Vila Nova, o edifício ainda estava longe de ter a feição tal e qual que António, desculpa interromper, o Lopo de Almeida já não funcionava? O Dom Lopo de Almeida só encerrou em 1824, é que fechou definitivamente. As primeiras doentes a ocupar o Hospital Santo António, o ângulo sul, entraram em 1799, era provedor Francisco de Almada em Mendonça, o filho de João de Almada em Mel. O edifício, a uma determinada altura, conviveu entre os construtores e os doentes e os profissionais de saúde. Portanto, é um edifício que também por aí é um autêntico enciclopédia para a cidade, da história da construção, da afirmação de uma nova mentalidade das luzes. O próprio edifício, apesar de ter sido construído ainda em pleno da sociedade absolutista, ele próprio também já representa muito do ideário liberal, no sentido de criar novos equipamentos, da expansão da cidade, das novas teorias urbanas. Bom, mas em 1824 é que foi abandonado definitivamente o Hospital Dom Lopo e depois acabou por ser alienado, embora ainda, apesar de uma parte do hospital ter desaparecido, ainda existem dependências, nomeadamente uma parte das enfermarias e também o claustro do hospital. Bom,
Perante todas essas contingências, nós então acabamos por criar uma exposição recorrendo, como dizia Sérgio, a peças do nosso acervo, nomeadamente pinturas. Isto foi muito interessante, porque esta exposição, eu não tenho isto muito organizado, portanto as coisas vão saindo à medida do que vou falando. Exatamente. Tivemos a oportunidade de, inclusive, de dar a conhecer obras que ainda não tinham tido a sua aparição pública, porque a política da Santa Casa, na medida das suas especialidades, e nos enriquecendo o nosso acervo de pintura, de escultura e de outras expressões artísticas, que permitem também trazer para as nossas coleções grandes nomes da história da arte em Portugal. Então, tinha sido há poucos anos adquirido um quadro de Dona Maria II que ainda não tinha sido exposto. Portanto, isto é um bom exemplo que a exposição também foi um desafio por aí. Por outro lado, foi trazer quadros que já estiveram expostos e refiro-me nomeadamente ao quadro de Dom Pedro IV, que foi mandado pintar há pouco tempo após a sua morte. Mas também dar a conhecer outro tipo de pinturas sobre as quais eu já irei referir, mas referem-se basicamente aos nossos benfeitores e que viveram esta época. Portanto, foram pessoas que morreram e que acompanharam ainda parte destes acontecimentos, desde a Revolução de 1820, 24 de agosto de 1820, até 1834, que é o âmbito cronológico da exposição. Exposição que se organiza em 4 secções. A primeira secção compreende o período de 1820, a Revolução, até 1828, a altura em que se dá a rebelião, que vai depois culminar, como o Sr. Professor já referiu, na execução dos 12 mártires, dos 12 liberais na Praça Nova, conhecidos por 12 mártires da liberdade, 10 num período de 7 de maio, depois outros 2 a 9 de outubro. Essa corresponde precisamente à segunda secção. Nós abordamos todo esse processo, desde a execução até à colocação das suas alçadas, em definitivo no talhão privativo da Misericórdia do Porto, no cemitério de Prado de Repouso, que aliás aproveito também para falar que é um espaço que vale a pena visitar, não só porque temos os 12 mártires da liberdade, mas também temos outras figuras importantes neste contexto que estão lá sepultadas. Aliás, desculpa interromper. O José da Silva Paz. Exato, nós até depois teremos uma pequena visita guiada fotográfica que eu vou compartilhar na tela e que nos poderemos falar à volta dessa sequência fotográfica, exatamente. Não é? Já agora que estamos na segunda secção que aborda os mártires da liberdade, no período de 1828 até 1878, em que falamos da execução, falamos o acompanhamento do cárcere, à forca e depois todo o processo que envolveu a deposição das suas alçadas. Foi pretexto para convidarmos o Sérgio Veludo e a Maria Antónia Bacelar para ilustrar este facto, que foi uma ilustração que veio muito enriquecer a narrativa desta exposição e também, aproveito para dizer, vai enriquecer a nossa exposição permanente, nomeadamente na área do museu que falamos do apoio aos padecentes. Uma terceira secção que aborda as memórias do Cerco do Porto e que culmina precisamente com 1834, o ano da morte de Dom Pedro IV e da Convenção de Evramonte. E no centro da galeria, até num aspecto muito simbólico, temos os monarcas que acompanharam todo este processo, no qual nós acabamos por destacar, de facto, o Dom Pedro IV, até porque foi provedor da Misericórdia do Porto, e que vai precisamente tomar posse no Hospital de Santo António, para onde a Casa dos Despachos e a Secretaria se haviam transferido no período da Guerra do Cerco, do Porto, e destacamos essas pinturas ligadas a grandes nomes da história da pintura portuguesa. Mesmo as outras figuras que estão representadas na exposição através da pintura, a sua escolha não foi arbitrária. Nós procuramos, estou-me a referir a Manuel José de Covelo, um benfeitor importante para a Misericórdia, que foi pintado por João Batista Ribeiro. O João Batista Ribeiro foi uma figura importante neste contexto, que articulou diretamente com Dom Pedro. Aliás, o João Batista Ribeiro também foi militar, mas sobretudo destacou-se por, entre outros aspectos, ele constituiu aquilo que seria o museu, mais tarde o Museu Nacional Soares dos Reis, portanto é uma figura que está ligada também à história da museologia e este papel que teve na organização do museu na cidade do Porto. Pronto, isto voltando então à quarta secção no centro da galeria com a exposição dos retratos régios. Nós depois, a partir da exposição, fizemos quase que, permitam-me, links
com outros espaços do museu, nomeadamente o nosso destaque expositivo, que já está fora do âmbito cronológico, mas não quisemos deixar de expor os retratos fotográficos do Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, que, portanto, estou a referir-me ao filho de Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, que visitaram em 1872 a instituição e também alguns estabelecimentos da Santa Casa, como o Hospital de Santo António, e um dos objetivos, por um lado, foi visitar a cidade do Porto, ir ao encalço daquilo que foram os locais pelos quais o pai havia passado, foi também para visitar o Palácio Cristal, que na altura era assim o edifício mais arrojado e que representava muito este espírito liberal, burguês, industrial da cidade do Porto. E também fizemos uma outra exposição que foi referente ao Hospital Santo António, um pouco ir ao encontro da comemoração da enfermeira que referi. Eu até então aproveitava porque ia compartilhar na tela, que é o que possibilita o Zoom, uma espécie de visita guiada fotográfica, onde podemos ver todos os detalhes que o Zé António foi apontando, fazendo quase um percurso, digo virtual, mas que pode adoçar à visita antes que fiquemos outra vez confinados. Portanto, é bom que as pessoas acelerem. É um percurso, neste caso, o percurso é desde que começou até chegar à exposição, não é? Não, é a exposição em si. É a exposição em si? É a exposição em si. Ou seja, deixa-me só interromper para dizer uma coisa. Podemos ficar confinados, mas não deixem de nos acompanhar no Facebook, no Instagram e mesmo no nosse site, porque nós temos publicado vídeos da exposição. Há vídeos na Misericórdia. Há sempre forma de chegar até nós. Que se for preciso recarregamos na página da Hora de Ares, porque tem sido também, por exemplo, com a colaboração do Rui, não é? O Rui Valente que tem feito a pesquisa e depois a edição ele está aqui comigo, ele está ali. Exatamente, um grande abraço ao Rui da nossa parte. Não, o Rui veio até aqui, Eu não nos ouve porque o som está só aliás, a equipa que foi há pouco, já agora, falar no Rui, na questão dos conteúdos. Máscara. Exatamente, com a máscara. Exatamente, eu é que não estou aqui a cumprir. Não era necessário porque ela não estava aí. E também referir aqui o trabalho do Sérgio na informatização e na criação de plataformas digitais disponíveis em computadores para que as pessoas possam aceder a este tipo de conteúdos sem ser da sua casa. É uma das preocupações do Sérgio neste momento. Eu sei que a nível da produção académica, aliás, há um mestrado que está a entrar agora na Misericórdia, que é da Madalena Nogueira. Eu não sei se há fotografias da Madalena Nogueira no espólio fotográfico que me enviaste, António. Eu penso que não estou a enganar, pelo menos uma fotografia é uma mestranda minha, em que o Zé António também colabora, vai na supervisão, que uma das primeiras iniciativas que vai fazer é tirar fotografias à exposição e criar um roteiro virtual fotográfico, não compete, não vai competir com o catálogo, são coisas completamente distintas, mas que permite aceder e ter uma memória também colocada na web desta exposição. Portanto, ela quanto mais perpetuar, e que não vai ser a última. No fundo, esta é a primeira, se calhar, de várias exposições que vão abordar este tema. O tema não se esgota porque ele é tão transversal. Este período entre 1820 e 1834, o Sr. Professor dizia que a minha praia é a minha praia militar, mas há mais praias que andam à volta deste tema, não é? A parte das fardas, o fardamento, do equipamento, isso é muito importante também. E a própria simbologia. A logística também. E depois também tudo que por vezes acompanha a guerra, a música. Eu iria dizer que não é nenhum disparate a gastronomia, porque há algumas coisas eu comecei-me a perceber, se me permitem, que a gastronomia pode ser importante. E eu acho que há um receituário que se pode extrair da Guerra Civil, ou pelo menos do Cerco do Porto. Porque eu nunca me canso de dizer isto. Nós temos o privilégio, passa a expressão, do Cerco do Porto, mas a verdade é que a Guerra Civil dura mais um ano e também é particularmente dura no Teatro de Operações a Sul, até porque
aqui é uma guerra de cerco dura, mas a nível do confronto militar, lá embaixo na Ceiceira, em Pernas, em Alcácer, vamos ter os homens frente a frente. É o tipo de guerra, um tipo de guerra mais convencional. Não é convencional, é batalha campal, e é particularmente sangrento. As descrições inglesas que começam no cerco e se estendem para o teatro de operações de Ribatejo e de Santarém, depois também começamos a ter a percepção que eles também, quando quiserem estudar aquele tema, têm muito para lhes pegar. E curiosamente ainda não começaram a estudar as linhas de fortificação de Lisboa, digamos assim. À exceção, eu talvez penso que o coronel José Paulo Berger, que é um tema que lhe vai interessar também, que é da Direção de Infraestruturas do Exército e tem sido também um colaborador na Porto Liberal, e que também tem uma relação muito próxima connosco, comigo e com a Maria Antónia, portanto são os nossos companheiros de Lisboa, e que também estará disponível para auxiliar no que for preciso. Portanto, há aqui toda uma massa crítica. Eu acho que uma das coisas mais importantes é que se está a reunir uma massa crítica para voltar a estudar este tema. Voltar a pegar em tudo quanto é as características Como dizia o seu professor, também há coisas que se passam entre 1822 e 1832. Há ali 10 anos que precisam ser... Claro. A martinhada, a brilhada, as sublevações, os golpes, os contragolpes. Por exemplo, aquilo que em Lisboa... Lá está, eles em Lisboa podem não ter muito bem a noção do nosso Cerco do Porto e nós não temos muito bem a noção de coisas que aconteceram em Lisboa. E aqui o ano passado, ainda não estávamos confinados, e falava com um amigo meu da Marinha, o capitão-tenente Mendonça, que ele está a estudar o quartel de Campo Lide, que foi sede do Infantaria 4, que também teve uma sublevação e correu muito mal e levou ao fuzilamento cerca de 20 e poucos homens do regimento, que era o antigo regimento de Lisboa, que Dom Miguel dissolve e faz o regimento novo de Lisboa. Esse regimento, eu costumo dizer que deve ser o regimento mais azarado de toda a história do exército português, porque teve fuzilamentos das suas fileiras com a revolta, porque tinha liberais, que também foi uma revolta liberal que correu mal, foram fuzilados, esses foram fuzilados, não foram enforcados, na praça de armas do quartel, penso eu que estou a dizer isto corretamente, e depois o Dom Miguel dissolve o 4, o Infantaria 4, e faz o tal Regimento Novo de Lisboa. Esse Regimento Novo de Lisboa é mandado para o Porto durante o cerco e vem como um fardamento novo. E logo por azar está a chegar por sul a Gaia e dá com a coluna móvel e com a brigada que está posicionada, a brigada miguelista que está posicionada em Gaia a cercar o convento da Serra. Quando eles vêm a chegar o Regimento de Lisboa, marchas forçadas, vem aquele fardamento que era mais semelhante ao dos liberais que propriamente ao deles e fazem uma descarga cerrada para cima dos desgraçados do Regimento Novo de Lisboa. Portanto, eu costumo dizer que aquele regimento é assim, ele não precisa... Coitados dos amigos, não é? Aquilo é fogo amigo, mas com amigos estes para quem precisa de inimigos. Ou seja, há aqui histórias com H, não são histórias com E, mas que, de facto, por exemplo, em Lisboa também será importante que se despolete este processo, porque isto é, de facto, um processo nacional. Vamos controlar... Diga, professor. Dizer uma coisa sobre isto, é que eu tenho lido uma série de coisas, um dia destes li um livro de um miguelista, sobre os miguelistas. Bem, o que me parece é que neste período da década de 20 e na década de 30 e na década de 40, isto depois continuou, Portugal vive um momento terrível de ódio entre pessoas, entre famílias. Quer dizer, era o miguelista e o constitucionalista, de facto, não se podiam ver e atacavam-se. E não era, quer dizer, o facto de ser da mesma família não contava, era uma coisa terrível aquilo que se lê. Quer dizer, eu não conheço outro período da história em que houvesse tanta intolerância, tanto ódio mesmo. Eu acho que era ódio entre as pessoas só porque têm um partido diferente, é uma maneira de pensar diferente. Não há aqui também... Instigado dos altares para baixo, pelos próprios padres absolutistas radicais, também, a começar por José Agostinho José Freire, que manda matar, aconselha, as discípulos têm que ser mortos e tal. Portanto, é uma coisa terrível que não é possível, que noutras épocas não se vê, quer dizer, vê-se ali... Não, é verdade, professor, eu não é a minha área, não é a minha época, mas eu não encontro sequer esse ódio entre portugueses na restauração.
Embora eu não tenha estudado, ou não é tão evidente. Não é evidente, não. É que na restauração há uma chama da pátria que é preciso. Portanto, os patriotas são patriotas, os outros são espanhóis ou são espanhófilos. Agora, aqui são portugueses contra portugueses e é uma pátria única que há duas perspectivas. É uma guerra civil mesmo. Porque e o povo adere, porque o povo gostava de Dom Miguel, não sei porquê. É verdade, o Dom Miguel era idolatrado. Mesmo depois de ter sido desterrado lá para viver fora do país, ele era, porque, não sei, é uma figura diferente. O Dom Pedro morreu depressa também, mas provavelmente era menos simpático. O Dom Miguel era uma figura carismática em termos de ter gente. É claro que eu estou a dizer isto precisamente tentando ser o mais imparcial possível, porque evidentemente que eu, se estivesse na altura, se pensasse o que eu penso hoje, seria liberal. Mas o Dom Miguel fascinava muita gente, sem sequer pensar o que ele fazia, porque ele, pelos vistos, até na sua maneira de pensar, não era tão absolutista como depois a história o fez. Porque ora bem, eles foram educados da mesma maneira, os dois irmãos. Embora o Dom Pedro fosse educado talvez de maneira diferente, com mestres diferentes, mas o ambiente, viveram em crianças, os dois, não é? Bem, mas deixa-me assim. Mas professor, aqui, tocou exatamente num ponto importante, sim, que é a oportunidade que temos agora de retomar esse estudo e todos nós, historiadores, que estamos ligados a esta época e que temos esse interesse, de termos a noção que nenhum deles era um santo, que eram homens fisicamente valentes, que isso parece-me que é uma coisa que ambos eram homens de dar o peito à bala, portanto, nenhum nem outro padeciam de receios nem medos. E também a questão do que eu até referi isso no portal da memória da UP. Este período é complexo porquê? Porque não há preto nem branco, começa a ter uma gama de cinzentos, de nuvens cinzentas, de que nem todos os liberais gostavam de Dom Pedro. Aliás, muitos liberais detestavam, porque também tinham razões de queixa que se prendiam com prejuízos no Brasil, casas comerciais. Embora isso também seja um bocado falacioso, porque os Pinto Leite fecharam durante 6 meses as casas comerciais do Rio de Janeiro e ainda antes do reconhecimento da independência estavam reabertas, a família Pinto Leite. Nem todos os miguelistas também, ou absolutistas ou legitimistas, não aprovavam os métodos muito radicais que Dom Miguel preconizava ou que assinava por baixo. Temos aqui para os próximos, até 2034, muito pano para estudar, muita tese para ser feita, muita investigação para ser feita. E é um bocadinho isso que eu tenho pessoalmente. Acho que os nossos jovens investigadores serem encaminhados, não é, Sr. Professor? Encaminhar os nossos investigadores, como o João Paulo Luz, que foi dar com aquele documento com 968 portuenses que foram assinados pelo Dom Miguel, quer dizer, o Porto das Caras. Há outra coisa interessante que é as fidelizações. Eu verifiquei isso na Câmara do Porto, aquele tal livro de datas que aparece todo assinado. Mas eu trabalhei com ele noutros tempos, e uma coisa que me impressionou foi quando, em 1820, as pessoas são todas liberais. Em 1823 vão os mesmos dizer que são de Dom Pedro, depois voltam a ser de Dom Miguel. Oscilam, há aqui um grupo que oscila, isso é normal, mas há aqui um grupo que foi oscilando, porque não se sabia bem o que era o liberalismo, a verdade é essa. Há muita gente que põe-se liberal no início, porque o que quer é afugentar o inimigo inglês que estava a massacrar os portugueses e a mandar cá dentro, e Portugal estava a ser uma colónia do Brasil, e isso é que as pessoas não queriam. Portanto, o que une não é tanto esse espírito da filosofia do poder, mas é sobre o Estado da Nação, que de facto é um facto. As pessoas. Basta saber, o Gaspar Teixeira de Lacerda está em Lisboa no movimento da Junta Governativa em 1820 e depois vem comandar o Dom Miguel tem que o mandar para aqui para meter paz, para meter ordem entre o Santa Marta e o Póvoas, quer dizer, e o Gaspar Teixeira de Lacerda tinha estado em 1820 no movimento, mas na parte corporativa militar e não na parte civilista. Mas desse lado há as duas coisas, há o Duque de Saldanha e o Duque de Palmela, que também no fundo são incompatíveis, como há na parte milista pessoas também incompatíveis. Isto
acaba por jogar a favor do adversário. Exatamente, e nós vemos isso na narrativa estrangeira. É que depois é engraçado porque os ingleses que conseguem por vezes, apesar de porem sempre aquele ar sobranceiro na sua escrita, mas curiosamente nem muito. Neste caso nem tanto. Mas acaba por vir ao de cima algumas coisas que a nossa história mais panegírica da segunda metade do século XIX tira um bocadinho, ou seja, faz o crivo. Está aqui pano para mangas. Eu vou agora passar as fotografias da nossa visita, porque já fica aqui o mote para mais programas e mais debates. Isto não se esgota. A questão é esta. Isto só agora começamos. Eu acho que só agora começamos. Eu vou compartilhar então a tela. Penso que está preparado, sim senhor. E vou passar isto para... Eu vou-vos deixar... Isto é ao vivo, as pessoas portanto, acompanham todo o processo. Vamos passar então para esta... Podem observar, eu vou pedindo os comentários, vamos comentando as fotografias. Portanto, esta é a entrada, é o logotipo. A entrada, a apresentação da exposição. Particularmente bonito, não é? Portanto, eu vou... Temos aqui a ampliação, portanto, isto é digamos que o design, não é? Que está baseado também em azulejos que estão na Galeria dos Retratos, não estão em erro, portanto, há aqui uma ligação ao contexto do edifício. E começamos aqui a ver, já está talvez queiras comentar. Exato. É aqui a primeira secção, do lado esquerdo, temos precisamente aquelas figuras que acompanharam em diferentes tempos estes períodos que temos vindo a descrever. Ao fundo, o tal retrato de Manuel José de Covelo, pintado por João Batista Ribeiro. Este Manuel José de Covelo era o proprietário daquilo que é hoje o Parque de Covelo, a Quinta de Covelo. Aliás, ele está sepultado na capela precisamente dessa quinta. Não acompanhou a batalha, o conflito que lá ocorreu. Na altura a casa até era designada Quinta do Indoval, Quinta da Boa Vista, depois foi por alienação, foi passando para outros proprietários. Depois temos aqui 3 retratos de benfeitoras. Eu estou a passar o rato, penso que é visível. Importância das mulheres. E exatamente neste período enquanto beneméritas. Portanto, também foi um dos objetivos que quisemos destacar nesta exposição. Sobretudo benemerência, que se dirige muito para os hospitais de velhos e velhas entrevados e entrevadas, para o Hospital da Misericórdia e para outras obras e para outros equipamentos. Do lado direito temos esta linha cronológica que cruza factos que têm a ver com a vida interna da Misericórdia e com factos, estes factos temos vindo a referir alguns deles, tanto episódios bélicos como factos políticos, entre outros, que fomos ilustrando com imagens que dizem respeito do acervo do Arquivo Histórico da Misericórdia do Porto e outras que são de acesso público, nomeadamente também as gravuras de Joaquim Vitória Villanova, que retratam a cidade do Porto, as suas arquiteturas e os seus espaços urbanos em 1833, no período do cerco, e que nos dão a conhecer também o estado em que se encontravam esses edifícios, nomeadamente o estado de construção. Noutros casos mostram-nos edifícios que acabaram por desaparecer no decurso do desenvolvimento urbano. Exato, vamos passar para o seu professor, já agora, depois pode dar aqui uma indicação. Neste local, se desse para voltar atrás, mas víamos ao fundo a sacristia. Algures aqui neste espaço estiveram interinamente as ossadas dos mártires. Sim, entre 1836, 37, 36 e 1878. Foi no sítio onde está eu penso que foi no sítio onde está o retrato, encostado ali. Porque quando o mausoléu foi trasladado para o Prado do Repouso, foi pedra a pedra desmontado e remontado de novo no Prado do Repouso. Mas foi preciso fazer uma parede nova, que era onde ele encostava aqui na galeria. Também foi preciso erguê-lo mais, porque eles achavam-no muito raquítico, muito pequenino. Portanto, ergueram um pouco mais para ser mais visível, para ter mais importância, para ser mais glorioso para aqueles que estavam lá, de facto, retidos. Mas durante anos, aqui neste sítio, toda a gente concordou que era um sítio bom para ficar os mártires da liberdade. Em 1878, a sociedade tinha mudado e na Misericórdia já havia litígios internos por causa de estarem ali os mártires da liberdade. Portanto, as pessoas isto muda, não é? E aquilo que era
um elemento de ligação entre os mesários, passou a ser elemento de separação entre os mesários. E essa razão, aliada à razão daqui de ser feito obras, foi o que desplotou a ideia de mandar o mausoléu para o Prado de Repouso, onde a Misericórdia tinha e tem o seu talhão. Bom, é só esta explicação. Temos aqui um pormenor do Manuel José do Covelo. Bastará dizer que a quinta dele, a conhecida Quinta de Covelo, foi dos sítios onde houve mais combates durante o cerco, porque tinha uma posição, primeiramente está na mão das tropas miguelistas, mas é um saliente a cerca de 400 a 500 metros das linhas liberais. Quer dizer, Dom Pedro ficava espantadíssimo como é que era possível ter um saliente nas mãos do adversário, e valentes os miguelistas que lá estavam, porque estavam a 1 quilómetro das suas próprias linhas que estavam na Esprela, em São Mamede em Festa. Portanto, era um fortim quase isolado das posições miguelistas, e era inaceitável que no Covelo estivesse lá uma posição ao alcance da voz. Não era alcance de tiro, era alcance da voz. Portanto, podiam dedicar-se a insultar-se uns aos outros livremente, com os impropérios da época, que não serão muito diferentes dos de agora, talvez com um bocadinho mais de elegância linguística. Mas de facto esta quinta, que está no imaginário de muitos, até de gerações anteriores, por causa da casa que lá está em ruínas, do Manuel José do Covelo, que aliás liga, e o José António dizia muito bem, à Quinta de Lindoval, do que à memória a Rua de Lindoval também. Toda a toponímia aqui se relaciona, e toda ela tem razão de ser, e vem deste tempo e de antes, porque de facto há aqui toponímias que são anteriores. Seguidamente temos temos aqui o provedor, talvez o Zé António queira comentar, porque é o António... E foi uma figura importante. Ele foi provedor e foi benfeitor também da Misericórdia, nomeadamente doou algumas peças de ourivesaria, nomeadamente uma salva de aparato, que queremos que está exposta aqui presentemente no MIPO, na nossa sala dedicada à ourivesaria para mentaria. É uma figura importante no contexto da sociedade liberal, pelos cargos que ocupou. Aqui mais localmente foi presidente da Câmara Municipal de Gaia, e foi uma figura que, embora tenha sido provedor fora do âmbito cronológico que estamos a abordar, mas anteriormente já tinha cargos neste contexto. Muito bem. Aqui numa outra perspectiva. Beneméritas, exato. E aqui já a memória dos executados, dos mártires da liberdade, portanto, os nomes e as idades dos homens que sofreram o suplício. Portanto, isto é a parte já dedicada à Belfastada. Portanto, onde tem as ilustrações. Exatamente. O Brito e Cunha, que aliás tem toponímio em Matosinhos, Bernardo Francisco Pinheiro, Clemente da Silva Melo Soares e Freitas. Há aqui o mais novo terá 23 anos, o mais velho tem 60. É o comandante das tropas, das milícias da Feira. Do Regimento de Milícias da Feira. Era um homem das Caldas de São Jorge. Exatamente. Isto é um movimento que se processa muito entre o Porto e Aveiro, e há que dizê-lo, até disputado por muitas lojas maçónicas que estavam situadas entre o Porto e Aveiro. E aliás, penso, se a pessoa não me deixe mentir, mas uma das razões para que eles não escapam à forca é o facto de todos eles terem número de registro do Grande Oriente Lusitano. Portanto, é um dos fatores que vai pesar à sentença de morte, penso eu. Exatamente. O tal provedor da Misericórdia, que eu há bocado referi, também foi fundador de uma loja maçónica. Exatamente. Mas escapou, portanto, é um escapou pelo facto de ser provedor, não é? Eu não sei, eu ponho isso como hipótese, não afirmo isso de maneira radical. Acho que sim. Eu acho que contou, porque o cargo de provedor era muito prestigiado. A parte dos provedores eram ou vereadores da Câmara Municipal, numa altura que não havia presidente, portanto os vereadores eram importantes, eram da junta da Companhia dos Vinhos, ou eram pessoas com cargos deste género, pertencente à Ordem de Cristo, ou às ordens militares, etc. Era gente do topo da sociedade. Muito bom. E então passamos aqui para a primeira ilustração. A saída do cárcere. É Sérgio Veludo Coelho. E Maria Antónia,
A parte a parte da arquitetura, da cadeia tribunal. Essa soberba representação do traço inconfundível da Maria Antónia Bacelar, que esperemos que não seja a última vez. Temos que convencer a Maria Antónia que além de arquiteta, é uma excelente ilustradora. Muito bem. Não foi muito fácil fazer esta ilustração, porque havia aqui um desafio muito grande de tentar captar emoções e posições, tentar captar linguagens corporais. Não foi fácil, mas também quando surgiu foi de uma vez, convenhamos. Portanto, pelas descrições, eles tiveram escolta de infantaria e de cavalaria e claro, os meirinhos e por aqui está... Não podia sobrecarregar isto com figuras humanas, porque senão, passa a expressão, mataria o desenho. Mas estes são os dois últimos condenados, os de outubro, e há aqui uma linguagem corporal de um que tentamos pôr mais conformado e outro não tanto. E tentamos ir não pela cara, mas pela posição das próprias mãos. Eu penso que o rato se está a deslocar, penso que é visível. O conformado está olhos baixos, as mãos descaídas. O que não está conformado tem os punhos cerrados. Há aqui uma tentativa de ter estados de espírito. Não é fácil, porque ninguém consegue imaginar qual será o estado de espírito destes homens, sabendo ainda por cima a maneira como vão ser executados, porque já têm noção daquilo que lhes vai acontecer. Portanto, não é fácil. Não é fácil, quer dizer, isto nem é mensurável pelo que é fácil. E temos aqui o simbólico da chegada, da Sérgio, leitura. deixa-me só chamar a atenção, mas podemos falar aqui, peço desculpa interromper-te, queria chamar a atenção, mas também se vê nesta ilustração, é a presença da Misericórdia neste acompanhamento, salientar essa presença, e nomeadamente da bandeira, que está aqui representada, que nós ainda, felizmente ainda está, e é uma das peças de destaque aqui no Museu da Misericórdia, a bandeira dos padecentes, que simboliza também esse acompanhamento e que integrava essa procissão do cárcere à forca. E esta era uma das procissões que se fazia. O seu professor há pouco também referiu a procissão dos ossos, em que se recolhiam as ossadas já depois de terem sido enterrados primeiramente no Campo das Malvas e depois nas traseiras do Hospital de Santo António, e que era por esta altura, o dia de Todos os Santos, Fiéis Defuntos, que a Misericórdia recolhia essas ossadas e as trazia aqui para o espaço que é hoje a Galeria, a Capela Santa Isabel, e lhes dava enterro definitivo, enterro em sagrado. E assim fez exatamente com estes liberais, com estes homens. E as tumbas estão aqui desenhadas e muito bem. Aliás, isto há aqui uma certa... algo um bocadinho gore ou sinistro. Também há aqui um esforço de interpretar emoções. Este oficial de infantaria não está particularmente satisfeito com isto. Não, aliás, calçou luvas pretas de luto, que não é por acaso que tem luvas pretas de luto. Temos o Meirinho, que está a ler as sentenças, porque era do regulamento ali da sentença aos condenados. Está aqui João Branco, que propositadamente carreguei na cor escura e que está a segurar simbolicamente no cutelo com que irá decapitar os cadáveres. E há aqui esse tal pormenor, um bocado macabro, porque está feito aqui dois féretros ou dois caixões para corpos cujas cabeças vão para estes baldes. E aqui por trás está a câmara, portanto, o passo também superiormente desenhado pela Maria Antónia. Portanto, houve aqui um casamento feliz do desenho quase esvoaçante da Maria Antónia sobre o mais pesado que me saiu. Esta é a forca portuguesa típica, que aliás também aparece em ilustrações da época, sem patíbulo e com o nó da asfixia e não o nó de partir o pescoço. Portanto, isto são pequenos, grandes pormenores que tentamos aqui transmitir. Continuamos aqui na carreira da cronologia. Zé António, se calhar... Esta parte diz respeito precisamente à segunda secção, os mártires da liberdade. Não se consegue ver muito bem aqui, mas temos referências ao telhão privativo da Misericórdia do Porto no cemitério de Prado de Repouso. Ali um pormenor precisamente do jazigo dos mártires da liberdade, do busto de Francisco de Almada em Mendonça, que por da Misericórdia do Porto, um homem ligado às obras públicas e que teve um papel importante no contexto
a inauguração do cemitério de Prado de Repouso, uma das ações simbólicas foi precisamente a trasladação dos seus restos mortais da Igreja da Misericórdia para o novo Campo Santo. Portanto, procuramos alguns factos, de facto, destacar. Depois temos ali, que é a fotografia, que é a capa da solene trasladação das ossadas dos mártires da pátria em 1878, documento que o Sr. Professor Francisco Ribeiro da Silva sobre o qual já escreveu, nomeadamente numa obra sobre os mártires da liberdade. Aqui uma litografia do Cardeal Dom Américo, uma figura importante no contexto desta cerimónia da transladação em 1878. Não sei se o Sr. Professor quer falar um bocadinho da cerimónia em si. Bom, o Cardeal Dom Américo, na altura, ainda não era cardeal, e a hipótese de ter chapéu cardinalício ou barrete cardinalício punha-se rapidamente. O Cardeal Dom Américo não era um absolutista conforme se propalou na altura, mas também não era declaradamente, digamos, na altura, em 78, já não era bem o absolutismo ou o liberalismo, era ser liberal ou ser mais democrático, ser liberal à maneira de 1834 ou ser, de facto, mais próximo da República. Ele isso não era. Reparem que em 1968 é eleito no Porto primeiro deputado republicano do país, que é o senhor que deu o nome ao Liceu Rodrigues de Freitas. O Sr. Rodrigues de Freitas foi eleito primeiro deputado, foi neste ano. Portanto, o que é que se passou nesta transladação? O Dom Américo não queria aparecer no fim para dar a bênção no final da cerimónia. Houve um convite que lhe foi feito pelo Provedor da Misericórdia, pela Mesa da Misericórdia, e combinaram que ele não seria convidado. Se fosse convidado era aborrecido dizer que não, mas depois, de facto, acabou por ser mesmo convidado e portanto, teve que responder que não ia, mas depois acabou por aparecer, porque ele próprio se sentiu dividido, mas quando foi para assinar a ata, ele disse que eu depois assino, vocês vão ao passo e levam uma ata. Mas nunca mais assinou a ata. Eu penso que foi por uma razão muito simples, é que quem discursou no cemitério quando foram trasladados os restos mortais foi um bombeiro, o chefe dos bombeiros, falou na Santa Liberdade várias vezes, Santa Liberdade, e foi também o Alves da Veiga. Ora, o Alves da Veiga era já um republicano. Logo em 1991 estava também na Revolução Republicana. Portanto, eu penso que o Dom Francisco, o Cardeal Dom Américo, aliás, o Cardeal Dom Américo, Freire dos Santos Silva, não queria ser conotado com essa corrente política que era já apontar para o republicanismo. E, portanto, daí as suas hesitações e não ter assinado nunca esse documento, que era a ata final, provocando com isso uma espécie de divórcio entre ele e a Misericórdia. Não foi o único bispo com quem a Misericórdia teve conflitos, mas este foi seguramente um conflito ditado por razões não religiosas, mas por razões de caráter político. É um pouco, mas o homem é um homem interessante. Há uma tese de doutoramento feita sobre ele por um professor da Universidade Católica, que é o nosso capelão da Igreja da Senhora da Esperança. Que é uma boa tese de doutoramento, e o homem é um homem que merece crédito e merece estima, mas aqui não saiu muito bem, neste dia e nesta fase. É isso. Este é o bispo que foi nomeado por Dom Pedro. Exato, foi Manuel Santo Inês, que nunca chegou a ser sagrado bispo, porque o Santo Padre também não aceitava, era preciso que a Santa Sé aceitasse, não aceitou, entre outras coisas foram mudando, e quando ele morreu, houve digamos que os cônegos da Sé não aceitaram que ele fosse sepultado no Panteão dos Bispos. O resultado é que foi sepultado no cemitério da Lapa por subscrição popular. E lhe pagou o túmulo onde está sepultado, e este retrato, portanto, precisamente à Lapa, porque ele está lá sepultado no cemitério da Lapa. Mas foi o bispo escolhido por Dom Pedro para administrador apostólico do Porto, embora, como digo, nunca chegou a ser sagrado bispo.
Claro, sistemático, essas coisas todas, com que ele foi mimoseado também, porque quando acontece isto, há uma igreja tradicionalista que está no terreno e há estes novos que eles consideram arrivistas e recém-chegados, que nunca são bem aceitos, e portanto quando Dom Pedro morreu, de alguma maneira o apoio do Manuel Santanês foi-se esgotando. Ele morreu pouco tempo depois também, morreu em 1740. 1840. Ele ainda foi à cerimónia de inauguração do cemitério, mas apanhou uma constipação e depois morreu pouco tempo depois. O cemitério para repouso. Aqui é a carta das linhas do Porto. A carta original é do Coronel Engenheiro Moreira, que fazia parte do Exército Libertador, mas esta é a versão que depois sai publicada na História do Cerco do Porto, do Simão José da Luz Soriano, em que tiveram cuidado. As linhas já existiam desenhadas no documento original, aliás, há uma das litografias que está na Casa do Infante. Aqui houve o cuidado da litografia ter sido colorida como as linhas liberais a azul, as linhas legitimistas, absolutistas ou realistas a vermelho. Esta é só uma fração da carta, porque a carta estende-se até São João da Foz. Aqui apanha o miolo da cidade, o reduto, a Serra do Pilar e parte digamos assim, das divisões e baterias. Isto tem sido a carta que me acompanhou durante 25 anos, diga-se de passagem. Onde podemos aqui observar toponímias, ruas e as posições liberais e absolutistas, sendo que as posições liberais têm algo de interessante, são praticamente coincidentes com as de 1809, ou seja, da segunda invasão francesa. O estudo já tinha sido feito pelo Sr. General Carlos Azeredo, há cerca de 30 anos, e depois republicado pela Tribuna da História. E a confrontar as posições, de facto, os liberais, como eu já disse, não inventaram nada, foram aproveitar os perímetros de 1809, só que os fizeram de forma mais eficiente. Os miguelistas, obviamente, que tiveram que adaptar ao terreno. Esta carta mostra só um bocadinho, mas também ilustra exatamente o que foi esta guerra de cerco, não é? Vale a pena depois vê-la na íntegra, mas isso também posso dizer que está acessível online, não é um documento que seja muito complicado de se chegar lá. Depois analisá-lo já tem as suas complexidades, não é? Porque um mapa tem sempre as suas complexidades. Aqui é um vestígio. José António, talvez comeces tu e acabo eu. Apenas para referir, como algumas peças que vimos, nomeadamente o retrato do Frei Manuel Santanês, muito do discurso desta exposição, como já foi dito, contou com peças do acervo da Misericórdia, mas também de outras instituições, mas também de coleções particulares, como é o caso desta bala rasa, que também ajudou a enriquecer este discurso, esta história que nós aqui contamos. Bala rasa que... Pronto, podemos, Zé António, se permites pôr aqui um bocado de história com E, mas não é da nossa autoria. Isto vinha com uma indicação que teria sido a bala rasa, que é uma bala de 180, 18 centímetros, esta de 24 libras, portanto é de grande calibre. Bala rasa porque é maciça, portanto não é uma granada, é o termo que dá, correspondente ao vocabulário da artilharia da época. Que teria atingido o Sá da Bandeira. Se isto tivesse atingido o Bernardo Sá Nogueira, não havia Bernardo Sá Nogueira. Havia uma papa. Havia Bernardo Sá Nogueira espalhado pelo alto da bandeira em várias direções. O que atingiu o Bernardo Sá Nogueira foi uma bala de mosquete que o atingiu no antebraço e que obrigou à amputação, ou melhor, ao corte por desarticulação, que isso até foi apresentado em conferência no colóquio de História da Misericórdia recentemente. Portanto, foi uma munição de mosquete. Se isto atingisse Deus me livre, o que é que sobraria, não é? Isto é um pormenor do quadro exatamente, de Dom Pedro. Da carta, exatamente. Aqui diz referência, portanto, digamos, à sua provedoria, àquilo que foi a sua ação enquanto provedor, nomeadamente convidar irmãos, se a pessoa poderá falar melhor do que eu, mas convidar figuras com possibilidades económicas para ingressar na instituição, mesmo não tivessem convidado irmãos, e também a estipular uma pauta de dietas económicas no Hospital de Santo António. De resto, o
Dom Pedro colocou à disposição o seu próprio médico particular e outros para a elaboração da mesma pauta. Aliás, que estas dietas económicas, José António, depois estão bem plasmadas nos livros de lembranças. Sim, sim, sim. Não é? Aqui, já agora, 6 de julho de 1833, diz respeito à tomada de posse, e de facto, a única vez que presidiu a uma reunião de mesa. A eleição foi a 2 de julho, que era o dia que, por tradição, os provedores eram nomeados, eram eleitos. Era também um dia simbólico, era o dia da visitação, um dia que também se homenageavam os benfeitores da instituição. Reparem que está escrito. Nós, se calhar, mais à frente podemos ver. Adaptadas ao novo modelo decorativo. Portanto, a dieta também como maneira de curar. Exatamente. O que é importante aqui é talvez dizer isto, é que a Misericórdia estava muito endividada porque tinha dinheiro teoricamente nas letras, nos papéis, mas o Estado devia muito dinheiro à Misericórdia, o que não é caso raro, diga-se de passagem, e portanto a única maneira de resolver a questão era tentar que os ricos da cidade fossem cativados para irmãos, para poderem emprestar dinheiro ou oferecer mesmo. E o facto de podiam ser eleitos provedores nessa franja social, mesmo sem ser irmão. Aliás, o Dom Pedro não era irmão, passou a ser irmão depois de ser eleito provedor da Misericórdia do Porto. Isto não resolveu completamente a questão, mas o que resolveu melhor a questão foram depois as ofertas que foram sendo feitas, porque a Misericórdia tinha, digamos, dinheiro, mas não tinha dinheiro real, tinha dívidas, Exato. mas tinha também, era credor de uma importância enorme que o Estado lhe devia. O Estado e a Câmara, porque isto é assim, quem tratava dos enjeitados era a Misericórdia, mas quem pagava os enjeitados, ou os meninos expostos, era a Câmara, desde o século XVII. E a Câmara também começou a falhar, porque também não tinha dinheiro, estas coisas. A primeira invasão, a segunda invasão francesa, digamos, depenou a Câmara de Capitais, porque os franceses foram radicais e foram tirar tudo o que havia, não só as pratas, mas também os dinheiros. E, portanto, a Câmara começou a ficar com dificuldades económicas a partir dessa altura da segunda invasão francesa. É o caso que o Sérgio referiu. Ora, temos aqui já o quadro de Dom Pedro IV na sua visão global, com o uniforme de privativo de Estado-Maior, da pessoa real, embora normalmente Dom Pedro só aparece assim fardado em farda de estatuto para a pintura de Estado, porque por norma, e isso está comprovado, por exemplo, no Teatro de Operações do Cerco do Porto, ele envergava a farda que está conservada no Museu Nacional dos Reis e completa a farda de coronel do Caçadores 5, que era o seu batalhão favorito. Portanto, há aqui talvez uma circunstância que vale a pena especular um pouco no bom sentido. Eu penso que aqui Dom Pedro envergava essa farda que está no Museu Soares Reis, emulando um pouco o Napoleão. Napoleão também em operações nunca envergou as fardas, por exemplo, que os seus marechais de França, como o Lannes ou como o Massena, envergavam. Ele envergava um simples uniforme de coronel de granadeiros da guarda. Ou seja, isso significava a proximidade do líder aos seus homens. Não é? É profundamente simbólico. Aqui, logicamente, que isto é um retrato de Estado, já não fará, nestas circunstâncias. Há outras representações, porque há um quadro em que Dom Pedro está com a farda de caçadores, não está aqui no Porto, penso eu, mas há aqui uma certa diferença quando fomos ver. Mesmo assim, há aqui uma certa sobriedade e austeridade que o caracterizam a nível uniformológico, porque se formos comparar, aqui temos o quadro da Dona Maria, que é a estreia, não é? Não é, Zé António? Sim, é a estreia assim numa exposição temporária. Exatamente.
Que no fundo, e que nós procuramos associar depois na visita que fazem, agradecimento à população, no apoio durante o cerco, em que o Dom Pedro vai procurar mostrar os locais onde ocorreram as principais batalhas, inclusivamente a encenação de algumas dessas batalhas, procurando trazer à memória aquilo que se havia passado, mas também há a visita aos locais de assistência, e nomeadamente o hospital, mais uma vez, o Hospital de Santo António e outros, como o Hospital da Ordem do Carmo, e estabelecimentos, portanto, com esse caráter. Talvez no fundo aqui a personagem mais importante seja mesmo a Dona Maria, na minha opinião. Que é o elo de ligação entre todos os liberais desavindos. Sim, talvez seja o elo de ligação entre eles. Porque, de facto, os que não suportavam, que é o termo, não suportavam Dom Pedro, os outros que não suportavam Saldanha, porque isto era entre a figura real e as próprias figuras do poder dentro do Estado-Maior liberal. Como eu dizia, o Lloyd Hodges, cada vez que assistia a uma reunião de Estado-Maior na bateria dos congregados, que era o Estado-Maior operacional, contava 12 fações. Quer dizer, impressionante. Mas o comum era a defesa do trono da jovem rainha, menina, da Ana Maria II. Portanto, isto era o ponto de a cola que mantinha os liberais da esquerda e da direita, ou seja, vintistas e cartistas, colados, digamos assim. Lá está, isto tema para muita discussão no bom sentido e muito debate. Isto é carta dos amigos portuenses, não é? Da saída para Lisboa, portanto, já com a notícia que 2 dias antes a força do Duque da Terceira tinha entrado em Lisboa, a 24 de julho, portanto, deu direito a ter uma avenida na Marginal do Rio, e as operações que decorrem a sul, que nós falávamos anteriormente, e aqui temos a diferença que sem qualquer apreciação da nossa parte, depende do político, é comparar a opulência absoluta do seu Dom Miguel, do seu Dom Pedro, os tratamentos devem ser iguais, de facto, com os símbolos do poder absoluto que Dom Pedro não tem. Dom Pedro não arvora. De facto, a pintura é muito ilustrativa, muito iconográfica, permite-se fazer aqui uma série de leituras quase imediatas e de facto, há aqui partes comuns, há outras partes que, de facto... Há aqui um pequeno pormenor, se me permitem. O facto de ele ter uma espada de estatuto, o Sr. Dom Miguel, e se recuarmos, se me permitirem, o Sr. Dom Pedro tem uma espada, tem um modelo, penso ser a espada do modelo 1821, o sabre inglês de combate, portanto, operacional. Portanto, nós vemos aqui alguém que está com um uniforme de estatuto, mas pronto a partir para a guerra, não é? Se me permitem esta interpretação, que eu não sou propriamente um leitor de quadros, mas aqui não é tão difícil quanto isso. E se avançarmos para o Sr. Dom Miguel, vemos completamente uma situação de estatuto e não de preparação para a guerra. Até o próprio movimento do quadro, o outro é um quadro mais estático e este tem mais movimento, tem mais imponência em relação ao outro. E aqui atrás podemos ver a Torre de Belém. Torre de Belém, não é? Passamos aqui também outros materiais que foram expostos. Por exemplo, isto é uma carabina Baker estriada de feixe de pedreneira. Era para as tropas de caçadores e infantaria ligeira. Tinha a particularidade de ser uma arma particularmente certeira por ter estriamento, mas também obrigava a que tinha um carregamento mais lento. Ou seja, a bala de chumbo tinha que agarrar às estrias, portanto entrava um pouco à pressão. Não tinha um calibre superior, como já apareceu em publicações, não, mas era feita de maneira a não haver vento, ou seja, não haver espaço, e levava uma bucha. Isto reduzia para metade o tempo de carregamento, mas triplicava o alcance. E não era qualquer tropa que podia mexer nisto. Terá sido usada por caçadores miguelistas e também por tropas estrangeiras do Exército Libertador, porque, de facto, na narrativa estrangeira aparece a entrega destas armas a ingleses e italianos, curiosamente. A origem da arma é inglesa.
inglesa. Isto é uma arma muito cara, porque tinha uma concepção e um fabrico muito mais dispendioso que um vulgar mosquete de infantaria. Obrigava, o fecho por natureza é até um pouco mais frágil. Obriga a ter muito mais cuidados. Tenho aqui a prova que é uma arma estreada, é que onde eu estou com o rato tem uma alça de livrete, o que quer dizer que já pode fazer tiro apontado e não tiro instintivo. E temos aqui, e tivemos a felicidade de encontrar nas reservas porque isto é uma réplica que está aqui, mas temos um sabre baioneta para esta arma que é original, que estava nas reservas do Museu da Misericórdia, que eu não sei como é que lá foi parar, mas que nos deixou agradavelmente surpreendidos, ainda com a sua bem original de couro, apesar de lhe faltar as guarnições de latão. Portanto, temos aqui uma... É daquelas coincidências felizes. Daquelas coincidências felizes. Entretanto, o Zé António mudou de aparência também. Eu tive que pôr, porque isto, para corresponder, tivemos aqui agora um grupo que está a visitar-nos. Eu estou aqui na sala onde se encontra a nossa obra-prima, Fons Vita, e eu tive que colocar a máscara. Peço desculpa, mas é só até sair do grupo, faz parte da vivência deste espaço. O outro ator que por vezes é esquecido, que é o Sr. João VI, porque é um ator em todo este processo. Eu por vezes atrevo-me a dizer que os brasileiros, sim, Dom Pedro é o pai da pátria, mas se calhar quem lhes deu o caminho para isso foi Dom João VI na saída para... Eu nunca digo a fuga, foi uma retirada de um ponto do território para outro, e que toldou bastante os planos a Napoleão. Mas isto já seria assunto para outras guerras, digamos assim. Isto é uma réplica de uma farda de caçadores, embora seja mais do modelo da Guerra Peninsular, mas há aqui conexões da cor, de feitios que ainda remetem para a Guerra Civil. Portanto, o caçador seria o tipo de tropa ligeira que usaria aquele tipo de carabina que vimos há bocado. Portanto, é o uniforme e o correame próprio para aquele tipo de arma. Este correame é só para aquele tipo de arma, com a correspondente barretina. Normalmente, o caçador, as companhias de atiradores dos batalhões de caçadores tinham os penachos a preto, que correspondia a quem usava aquelas armas. Isto. Aqui, José António. Manuel Pamplona Carneiro Rangel foi um provedor da Misericórdia, um homem importante em todo este contexto, aqui representado com uma peça do Museu Nacional Soares dos Reis, um guache sob marfim de Tadeu de Almeida Furtado, um miniaturista conhecido num contexto da história da pintura em Portugal. Portanto, um homem... Como o Sr. Professor acabou por referir já anteriormente, estas figuras de elite com estes cargos acabavam por, muitas delas, passar enquanto provedores, e noutros cargos, mas neste caso enquanto provedores na vida da instituição. Eu penso que aqui o que poderá parecer uniforme será a casaca de Par do Reino. Não tenho bem essa... Sim, é Par do Reino, é. Isto é a casaca de Par do Reino, para quem nos estiver a ver, não é uniforme, tem silvados. De facto, tem bordados asilvados com cirgaria, mas é a casaca, por assim dizer, o atavio para Par do Reino. Isto é do nosso amigo Francisco Furtado, que colaborou connosco, que é um artista e artesão, passa a expressão. Isto não era para fazer tanta rima. Mas no fundo, é as duas coisas. Foi um bocado musical isto. Dos seus amores dos últimos tempos, que foi fazer estas réplicas, que também se encontram à venda na loja da Misericórdia. Não são estas, são outras, dos dois exércitos em confronto. No fundo, por vezes as pessoas não se vão conseguir distinguir, mas isto são iguais, pois isto é uma guerra civil, os uniformes são muito parecidos. Isto é das forças legitimistas, com porta-machados em Infantaria 1. Isto é o tipo de soldadinho de chumbo que nos remete para a infância e é propositado. Poderia ter características muito mais modernas, mas não, isso perderia o encanto. Isto remete-nos realmente para memórias muito interessantes. Isto já também de uma unidade legitimista, com a bandeira de batalha ainda do tempo da Guerra Peninsular. É fácil distinguir porque tem a roseta com as cores de Bragança legitimistas, que é o vermelho e o azul. Mas aqui já temos o batalhão sagrado, que era composto só por oficiais, que é do Exército Libertador, com a roseta branca
e azul, constitucional. Este batalhão sagrado tinha a particularidade de ser composto só por oficiais, não tinha soldados. Estamos perto de ter um batalhão sagrado neste momento no Exército. Estamos com falta de praças, portanto, daqui a pouco podemos fazer um batalhão sagrado. Perdoem-me que eu sou sempre um pouquinho irreverente nestas coisas, sendo que este batalhão acabou por ser desagregado para quê? Para fornecer oficiais para comandar os batalhões nacionais de voluntários da cidade de Porto. Portanto, isto era uma reserva estratégica de oficiais que acaba por ser desmobilizada para ser partida e distribuídos estes oficiais pelo batalhão dos lampionistas, pelo primeiro batalhão fixo, o segundo batalhão, os batalhões móveis, Santo Ovídio, Santa Catarina, onde aparecerem em publicação também brevemente nas livrarias. Este é, portanto, o expositor onde estão a coleção que o Sr. Francisco Furtado tem a amabilidade de ceder e que veio a brilhantar também, digamos assim, esta exposição, permitindo ter a ideia da diversidade uniformológica de uma guerra civil. E estamos quase a terminar. Temos aqui, foi feita uma segunda exposição que é relativa... Na parte superior da galeria, com um conjunto de 24 fotografias das arquiteturas dos sítios e memórias, que precisamente dão nome a este guia Porto Liberal, fotografias que nos remetem para muitos dos espaços das memórias que temos vindo a falar ao longo desta emissão. Aqui temos em primeiro plano o guia Porto Liberal, guia de arquitetura, sítios e memórias. Que eu penso que merecerá programa depois próprio, brevemente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que também irá ter programa próprio da apresentação deste guia, que também é importante. Tudo isto são mecanismos de evocação da história e que de facto tentamos aqui divulgar. Temos aqui uma visão... o espaço central com as hidranjas, aqui já um bocadinho a perder o azul, as famosas hidranjas que ainda alguém aqui há pouco tempo dizia, ainda continuavam a dizer, e eu permitam-me discordar, que o Exército Liberal entrou em glória marchando pelo Porto Dentro, ali a partir da Praça do Exército Libertador, ou seja, na antiga Carvalhido. A marchar com hidranjas metidas nos canos dos mosquetes. Eu acho que nenhum exército, no seu perfeito juízo, entraria numa cidade hostil com os canos dos mosquetes obstruídos por flores. Já falámos nisso, as nossas revoluções são muito florais. Nós temos umas floristas à porta. Mas eu continuo a achar que o cravo na G3 já foi quando não havia riscos de dar tiro. Mas aqui, um exército que vai entrar numa cidade onde também não estavam tão poucos miguelistas como isso, foi dito em determinado sítio que estava poucos miguelistas na cidade. Não, o general comandante das forças miguelistas tinha retirado para Gaia com milhares de homens, tinha uma estratégia definida, mas isto não dá agora tempo para aqui. Mas podiam trazer as hidranjas em todos os lados, mas eu não acredito que viessem no cano dos mosquetes. Mas isso sou eu que digo, defendo e submeto-me ao escrutínio público. Aqui a galeria superior com fotografias da Rota Porto Liberal, portanto, penso que são fotografias... Dos quatro percursos do roteiro, e estão organizadas precisamente de acordo com os 4 percursos. A devido tempo nós faremos um programa sobre a rota, então explicaremos de forma mais detalhada. E depois aqui passamos para o monumento que está no Telhão da Misericórdia, no Prado de Repouso. Estou correto? Exatamente, aí refere precisamente ao que se referiu, o que o Sr. Professor referiu há pouco. Exatamente. Da referência e o nome deles. O nome dos mártires que temos aqui. Aqui uma perspectiva muito interessante da Misericórdia, portanto, a igreja do Museu da Misericórdia. De referir, e isto o professor Aníbal Barreira tem isto registado numa obra sua, houve necessidade de tirar daqui a Secretaria, porque a Artilharia Miguelista estava a conseguir meter impactos aqui na zona da Rua das Flores. Estava a fazer tiro enfiado, chama-se tiro por enfiamento, há impactos aqui. Aliás, penso que eu e o José António já conseguimos detectar aqui na fachada, no edifício que está à frente também pertence, alguns sinais de impactos que ainda ficaram aqui no rendilhado barroco da fachada. Que acaba por mitigar um bocadinho tudo isto. Exatamente. Temos aqui o Hospital Santo António, na sua forma final e atual, que não era a forma que tinha na altura do cerco, ainda estava em construção,
e não ficou completo, acabou por não ficar a sua planta completa, se bem sei. Nem metade, Sérgio, nem metade do que nós hoje temos, nem metade está feito. Porque nós, segundo a descrição do padre Agostinho Rebelo da Costa, ele dá-nos uma ordem de grandeza do hospital, um edifício que teria mais de 20 mil portas e janelas, mais de 150 enfermarias, quer dizer, era um edifício que de facto correspondia muito ao espírito, ao espírito da época, e no meio desse quadrilátero que formava a planta tínhamos uma igreja com uma cúpula, quer dizer, estamos a falar de um edifício que mesmo na altura em que ele foi representado, já admirava aqueles que visitavam a cidade, que ficavam surpreendidos com aquilo que a Misericórdia estava a levar a cabo. Eu gostava só de chamar a atenção para um pequeno detalhe que há bocado o José António referias, que quando foi a transferência, o facto de haver aqui feridos e doentes no hospital, o hospital está particularmente exposto ao fogo de artilharia do sul de Gaia, mas também é preciso ter em conta uma coisa. A constituição das paredes laterais que estão expostas são particularmente grossas e resistentes. Há uma certa capacidade de absorção de danos, porque se nós imaginarmos que há aqui uma certa área urbanizada que não existiria, era fácil do Castelo de Gaia acertar tiro ao hospital de Santo António. Mas a verdade é que ele também tem um paredame lateral resistente. E também não se podia mudar de sítio. Também esteve debaixo de fogo e de certeza que teve impactos. E os miguelistas não olhavam bem para atirar, portanto atiravam indiscriminadamente. E isso fazia parte de uma estratégia que eles também tinham. E chegámos finalmente ao talhão da Santa Casa, no cemitério do Prado Repouso. O monumento tem claramente caracteres maçónicos, simbólicos, demonstra também a filiação dos mártires, parte da sua filiação política, ideológica e de homens de, como se costuma dizer, homens de bem, de bons costumes, e por isso pagaram bem caro. Portanto, que está à entrada, cerca de 20 a 30 metros para a direita, na entrada do Prado do Repouso, pela entrada junto ao Museu Militar. Sim. Eu penso que esta sucessão de fotografias, do qual temos que dar o crédito à Madalena Nogueira, uma nossa mestranda, mais uma vez, porque pelo menos uma delas está lá. Madalena, peço desculpa, não sabemos qual é, mas está lá. Já não me recordo. Mas está. Há uma coisa que eu não queria deixar e que me vão perdoar, que tem que ser aqui mostrado, com a vossa licença, que é só um segundo. Isto são as coisas que em direto, o encanto das coisas em direto. Exatamente. Que é há que fazer justiça, que é at last but not the least, que é a ficha técnica da exposição. Portanto, toda a equipa que contribuiu e que teve um papel relevante sem a sua contribuição na concretização de todo este projeto. Portanto, começar pela coordenação. Exatamente. E depois também os agradecimentos das entidades, instituições e as pessoas que tiveram a amabilidade de nos cederem peças, título de empréstimo, para compor toda a exposição. Porque os ilustradores, os dois ilustradores também, estou aqui a ver. E eu estou a ver aqui nomes que me são familiares, de antigos colegas de... Ana Lobão, por exemplo. Antigos colegas de mestrado. Sim, a Ana Lobão na parte do serviço público teve a ver com muito com a animação que fizemos quando da inauguração, no dia 15 de julho de 2020, em que o Sérgio teve a oportunidade também de intervir de uma forma muito ativa, mas que foi precedido de uma alocução da Ana Lobão. A Armanda, já agora, também a minha colega Armanda, que foi muito importante, eu ainda não o tinha referido, mas fomos nós os dois que inicialmente estivemos a concretizar e a definir como é que deveríamos criar esta narrativa e sobretudo a parte o papel que teve no design da exposição,
começar logo por aquela moldura introdutória que faz muito jus ao espaço onde a exposição se encontra, depois com a parte da elaboração da cronologia e todos os materiais, no fundo o layout da exposição. É uma equipa, temos... E as colegas do restauro, a Sandra e a Silvina, também tiveram um papel importante em preparar as peças para serem expostas. O Luís, o nosso colega que na montagem, o próprio Sr. Amadeu, o nosso sacristão, que nestas alturas acaba de ter um papel importante, não no âmbito do seu trabalho enquanto sacristão, mas na resolução de muitos problemas que nos vão surgindo. Enfim, acho que... É um homem muito habilidoso e, portanto, que faz tudo. Exatamente, é sempre importante. É essencial. Aquele homem é fundamental em qualquer altura. Somos todos, mas de facto o Sr. Amadeu nestas coisas acaba por resolver muitos problemas que muitas vezes surgem desde a colocação de um quadro, passando pela montagem de determinadas estruturas, enfim. É uma equipa, quer dizer, não dá para estar a ler, mas estamos aqui a dar tempo para que as pessoas possam ver, de facto, com quem colaborou. A Sofia e o Rui, agora o Rui mais no papel, na divulgação e na comunicação, e a própria Sofia, que foi muito importante, ainda mais neste contexto que tivemos que usar estas plataformas para dar a conhecer este projeto, quer na elaboração de vídeos, quer na elaboração de posts, com curiosidades sobre estas figuras que fomos falando, enfim... Ou seja, e já agora tu foste tiveste um papel relevante não só nas ilustrações, mas todo também o apoio científico e já agora também o seu professor, sem dúvida, no acompanhamento que fizeram, na validação de conteúdos e sobretudo, eu sentir-me seguro de ter a validação, para mim, deu muita segurança na execução e na concretização deste grande desafio que foi, em um curto espaço de tempo, concretizar esta exposição. Muito obrigado também, aproveito para fazer publicamente agora. Não, o que eu acho importante é que nós temos gente na Misericórdia capaz disto. É verdade. Não é o provedor, nem são os mesários que fazem a questão no terreno, são vocês e, portanto, obrigado, esse esforço é que é preciso enaltecer, porque, no fundo, nem sequer os mesários conhecem, se calhar, toda a capacidade que vocês têm de pôr estas coisas em pouco tempo, e bem. É pouco tempo obrigado. E bem. Esta, para que o público entenda, esta é a ficha da exposição. Brevemente, quereremos estar aqui a mostrar a ficha do catálogo, porque também vamos fazer um programa sobre este catálogo. Tem textos, tem mais colaborações e penso que podemos depois passar o PDF para incentivar as pessoas a adquirir o catálogo, porque é a memória do trabalho, de uma massa crítica que se congrega, diversificada, interatuante, generosa. E eu não falo de mim, falo da generosidade de toda a gente que se entregou a isto e o que mais se pode dizer, não é? Já agora, dado que referimos os nomes todos, o Dr. João Neto do Museu da Farmácia, acho exatamente. Que era o nome que estava esquecido e que nos cedeu uma peça, uma farmácia homeopática do Marechal Saldanha, mais uma peça que foi uma peça que também veio enriquecer o discurso e veio realçar este papel que tem a ver com a assistência, com a prestação de cuidados de saúde, que tão importantes o são e o foram, em particular na época que falamos. Ele próprio esteve presente e com entusiasmo na inauguração. Não, eu acho que esta exposição foi feliz a congregar de facto os conhecimentos transversais de muita gente, e é isto que dá riqueza, não é mas vários que juntam e fazem este... Cada vez é mais importante essa união de diferentes saberes. Exatamente. Ter uma equipa grande às vezes não é mau, é bom. Somos muitos a pensar de maneiras diferentes e que se articulam. E este foi o caso e estamos particularmente felizes com este resultado. Eu digo isto porque tive este privilégio de ser convidado para esta equipa e quando quiserem estou sempre disponível. Nem que seja a molhar os pés na praia de Pampelido, até Mindelo. Ou com a velha história. Essa é uma história com que se conta, para rematar, é daquelas histórias com
que se diz que no desembarque da Praia da Vitória, dos liberais, quando estavam a saltar dos botes, há um soldado que não sei se dos académicos, penso que da companhia de académicos, não é batalhão, é companhia, que é uma das coisas que que não é um batalhão, é uma companhia. Que os botões das polainas começaram-se a soltar. O que é normal, porque por acaso, por experiência que eu tenho da recriação histórica, o atrito faz soltar os botões das polainas. Então ele ficou com as polainas a balançar, preso por alguns botões, e começou a correr pela praia acima. Então aquilo balançava, e só podia ser dos académicos, porque é que tinha cultura clássica para isto. Então começaram todos lá atrás, corre Mercúrio, corre! Com as asinhas nos pés. Acho que isto já há muitos anos estava eu a fazer a minha tese de licenciatura, que na altura orientava-me o professor Gonçalves Guimarães. E li isto já não sei alguns, penso que são as historietas que vêm a partir destas narrativas e destas histórias. Portanto, é tão rico que não se esgota. Eu volto a dizer que há gastronomia, ainda temos que descobrir o que é que se fazia só com arroz, bacalhau e açúcar, a certa altura, porque era o que chegava ao Porto. Portanto, deve ter havido uma diversidade, mas sempre era melhor, desculpem, que eu não resisto, sempre é melhor que esta coisa que apareceu no Porto, que eu tenho dito nas minhas aulas, que é um atentado à integridade do queijo da serra e do bolinho de bacalhau, que é tentar meter queijo da serra dentro de bolinhos de bacalhau. Eu confesso que é uma coisa que acho aterradora e não resisto. O Paulo sabe que eu faço estes remates nos meus programas para descontrair um bocado, mas deixo aqui o meu veemente protesto, porque isto nem é uma coisa nem é outra. Resta-me, e a mim e ao Paulo, sim. Acho que foi um momento para nós catártico. Foi muito importante. Foi muito importante para nós dois. Tivemos muito tempo parados, acho que tínhamos necessidade de voltar. E achámos que era um momento ideal. Achámos que era um momento ideal. Tivemos o prazer de ter o professor Ribeiro da Silva connosco, que é um prazer imenso. Obrigado. O António também. Que eu não conhecia, mas já o Sérgio falou-me imenso, portanto, é como se conhecesse. Penso que será uma presença para 2 ocasiões, portanto, para a semana podemos anunciar que iremos falar da Rota Porto Liberal e em novembro esperamos voltar para o catálogo, para a apresentação do catálogo da exposição, porque somos um veículo também de divulgação da cultura e nós temos um âmbito nacional, passa modéstia, mas neste momento está um bocadinho na berra ao Porto. Quando chegar a altura de estar também em Lisboa, também estaremos aqui com os nossos amigos de Lisboa, que também têm vindo, ainda por cima a plataforma permite isto. Portanto, mais uma vez um grande bem-aja ao Sr. Professor Ribeiro da Silva e ao Dr. José António, meus queridos amigos e companheiros de jornada, ao meu grande amigo Paulo Ribeiro Barros. Não se esqueçam das subscrições para o YouTube achar que o conteúdo é importante para ser partilhado e para aparecer mais quando se fizerem pesquisas e aqueles algoritmos, aquelas coisas. Ok. Exatamente. E despedimos até à próxima semana, podemos dizer, não é? Sim. E reiterando que este programa vai dedicado a um amigo nosso, que é o Carlos. Um grande bem-aja. Carlos, onde estiveres. Tá? Muito obrigado. Até à próxima. Boa tarde, até à próxima. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.